Debate está no ar e hoje nós temos uma presença muito ilustre aqui, né? Eu tô até, gente, intimidada, tô ficando nervosa aqui, porque quem tá com a gente hoje é Eleazar Villavicencio. Bom, muito obrigado, bom dia não, boa tarde, boa noite, não sei agora sai o podcast, mas muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar com vocês. Eu que fico nervoso aí, só tem eminências aqui do Emoji, pelo que eu vi, né? Obrigado. Bom, provavelmente todo mundo tá assistindo já deve saber de quem a gente tá falando, mas para quem não sabe, uma breve contextualização. O Eleazar, ele foi reconhecido, homenageado como cidadão são bernardense, assim que fala? Cidadão são bernardense, batateiro também falam. E, gente, olha só, ele é fundador da Higher Bridge, que é uma escola de futebol em inglês, é isso mesmo? Isso, a gente ensina as crianças a falarem inglês enquanto jogam futebol. Olha só, gente, que sensacional. E aí, em 2023, ele participou do Shark Tank, nada mais, nada menos do Shark Tank Brasil, e foi investido da Carol Pfeiffer, e hoje trabalha com ela, é sócio, faz parte da Dinastia. Legal. E eu já quero começar contextualizando o que é a Dinastia. O que é a Dinastia? É uma aceleradora de negócios da Carol. Todos os negócios que a Carol investe, seja no programa Shark Tank ou seja fora, entra através da Dinastia. Então lá a gente faz uma série de análises, como você falou, eu entrei como investido. Hoje eu faço parte da equipe que faz as análises para ver quem vai ser investido. Então foi meio que sentar dos dois lados da mesa. Olha só que legal. Que legal. Bom, assim, eu dei um breve currículo, muito breve mesmo nesse momento, né? Mas a gente vai falar bastante sobre a sua trajetória profissional, mas antes vamos começar do começo, Sim, né? De criança. Conta um pouco pra gente, como que era o Eleazar criança? Como que era? Não sei. A minha mãe tem mais propriedade para falar, mas assim, do que eu lembro. Eu sou chileno, pouca gente sabe, né? Até perdi um pouquinho o sotaque, algumas pessoas reconhecem, outras não. Bem pouco. Fala muito bem, né? Então, faz parte da educação, vou contar um pouquinho essa história, ela é bem curiosa. E aí eu vim pro Brasil quando eu tinha 26 anos. Então Nossa, eu cresci no Chile. Adulto? Então eu cresci no Chile. E lá, uma criança nas montanhas, então a gente realmente morava numa cidade pequena, e parecido a Mogi em relação a tamanho, só com montanhas e tudo mais. Então a brincadeira do dia a dia foi ali. Sempre gostei muito de música, então inventei de ter bandas e tudo mais. Eu acho que isso ajudou bastante hoje quando a gente fala, quando a gente se comunica, isso teve uma participação muito boa dentro da minha formação. Uma coisa curiosa, lá aos 18 anos eu fui morar numa ilha como missionário da Igreja Católica, uma das ilhas do Chile. Era uma ilha muito pequena mesmo, deve ter aqui uns 10, 20 mil habitantes no máximo, e a gente andava realmente de barco ali, era tudo movimentado. Que legal! São coisas muito específicas mesmo, que hoje eu olho para trás e falo assim, cara, me ajudou, faz parte às vezes desse dinamismo, de você fazer vários negócios, de você olhar a vida de um jeito mais amplo, né? E para onde você olhava era água, né? Então, mas eu também não nadava muito, isso não fazia, não. E no mar, o mar do Chile é muito gelado, o mar do Brasil era gostoso. Eu vinha de férias pro Brasil, isso sim. Aí, por exemplo, eu nunca entrei no mar do Chile, eu devo ter entrado uma vez só. A água é muito gelada do Pacífico, né? Já o Atlântico é mais caribenha, né? E depois cheguei no Brasil. Meu pai já morava aqui, ele veio antes, né? E ele tinha escolas de futebol junto com meu irmão. E eu vim para cá, numa das férias, decidi ficar e trabalhar com eles aqui também. E a gente fez um projeto educacional para as escolas. Era da marca do São Paulo Futebol Clube, a escola dele. E aí o clube gostou do projeto e, como eles são franquias, né? Eles viram que a Praça de São Bernardo estava aberta e me ofereceram abrir uma escola lá. Aí eu entrei para a área de escolas de futebol no padrão convencional. Só que eu via que as crianças precisavam aprender algo mais que futebol. Eu sempre achei o futebol um tanto supérfluo, no sentido de você investir nisso como um ponto de educação, apesar de que previne doenças, de que você tem o espírito competitivo, a disciplina e tudo mais, só que eu via que a gente poderia usar isso porque a força é muito grande. Às vezes o professor de futebol ele tem mais autoridade que os próprios pais, quando a criança gosta daquilo. Então eu falei, vamos usar isso a nosso favor. Só que eu não sabia como. 2012, na crise financeira que teve no Brasil, eu comecei a perder muito aluno para escolas de inglês, porque os pais começaram a ver a necessidade do estudo real. Então eles falavam assim, poxa, eu vou continuar pagando escola de futebol ou pago uma escola de inglês? E naquela época não era tão habitual quanto hoje. Hoje a maioria das crianças tem um acesso ao inglês muito mais forte, né? E aí eu todo dia ali na minha sala, a secretária recebendo as pessoas, vim cancelar a matrícula porque vou colocar meu filho na escola de inglês, vim cancelar a matrícula. Aí eu comecei a ficar preocupado. E
E aí um dia brincando lá, pensando o dia inteiro, empreendedor pensa 24 horas por dia nos negócios, né? E eu tava no mercado com meu filho e por brincar, assim, ele sentou no chão esperando a fila lá para passar o carrinho de compras. E eu falei, Matheus, let's go. E ele levantou e veio, sem eu traduzir nada. E assim foi muito natural. Aí, opa, eu falei, eu acho que aí dá para brincar, porque se ele entendeu só pelo gesto, sei lá, pelo contexto, eu acho que eu consigo aplicar. Aí passei a noite escrevendo algumas coisas, inventando algumas coisas. No dia seguinte cheguei, fiz uma reunião com a equipe e a gente levou isso para os pequenos de 4 a 6 anos. Então a gente começava a dar o comando mostrando em inglês, dava o comando e mostrando. E isso teve uma adesão muito forte. Aí nas maluquices eu falei, tá, é isso, vamos colocar isso para dentro. A gente fez a escola de futebol com inglês. Essa é a primeira parte da minha vida e a entrada aqui no Brasil. Que legal. Você veio com 26? Sim. Mas você já sabia falar português? Ou Falava um pouco, porque meu pai já estava aqui de antes, eu vinha muitas nas férias aqui também, então Nossa, tem sotaque tinha... nenhum, velho. Quase, Eu tô até impressionado. Quando eu for vir, eu cheguei a falar, vim com 10. E isso foi com um debate com o professor de futebol, porque eu sou educador, né? Essa é a minha principal veia, né? E um dia os professores de futebol, alguns falam muito mal, falam erradamente. Eu falei, poxa, a gente está trabalhando com criança, a gente está formando eles, faz parte da educação, a gente tem que falar português corretamente. Aí eu falei, professor, eu queria conversar com você, porque seu português não tá legal, você tá se deixando levar muito, eu acho legal até a dinâmica que você tem, mas o português precisa melhorar. Aí ele virou para mim e falou assim, ué, mas você também fala errado. Aí eu falei, opa, aí isso doeu na alma mesmo. Eu falei, poxa, apesar de ser estrangeiro e ter essa desculpa, aí eu comecei a estudar mais com série, músicas e tudo mais. Hoje só se eu relaxar bastante, aí sabe. Você fala quantas línguas? Eu 3, inglês, espanhol e português. Caramba, meu. Legal, hein? Não, você viu que ele tá super fácil, né, de ser entrevistado. Porque eu falei, conta como foi Eleazar criança. Ele já deu storytelling aqui, como nasceu. Vocês podem me interromper, tá? Que cidade você nasceu lá no Chile? Em Los Andes. Fica a 1 hora de Santiago, que é a capital. Bem no centro, região central. Santiago. Fui pra Santiago. Lá conheceu lá? Já. Fui competir Pan-Americano. Que legal. Gostou? Gostei pra caramba. O pessoal gosta de lá. É uma paisagem um pouco diferente. Fui comer... me levaram pra comer um pastel de frutos do mar. Ah, legal. No Mercadão também, não? Fui no Mercadão comer a Centoja. Centoja é um dos pontos turísticos do Chile. Exatamente. Olha que loucura. Inteiro, né? Eu fui nesse Mercadão e lá eu encontrei um outro professor que treinava comigo sem saber que a gente ia estar lá, no Mercadão. Sem combinar? De repente ele apareceu e eu falei, nossa, parece o... Aí quando eu olhei ele, oi, Oxê, eu falei, nossa. É um país pequeno, né? Um país pequeno, tem poucos lugares, aí a gente acaba se encontrando. Mas foi muito legal. Lá é um lugar gostoso lá. O pessoal tá indo muito pelo vinho também, né? Isso, vinho. Lá a gente parou para experimentar. A gente ficou no Centro Olímpico lá. Centro Olímpico, tá. A formação esportiva lá, ela tem uma boa estrutura, não é muito bem aproveitada em questão de resultados. Tem alguns esportes mais que outros, mas a estrutura é muito boa. Lindo. É aquela foto do pódio depois do meu joelho que tem na palestra. Ah, tá, sei. Foi lá no Chile. Ai, que demais. Tem até Chile lá atrás. Deve ser uma foto bonita, então. Que legal. E bom, você já começou a contar um pouco de como foi, né, o início da Hybrid. E como que foi a decisão de ir pro Shark Tank, de levar essa ideia a público? Assim? São lembranças legais essas. A gente tá no dia a dia correndo muito, acaba não parando para pensar nisso. Isso é uma coisa bem legal, porque a empresa deu muito certo depois que a gente colocou o inglês ali para ensinar. E a gente foi para a China, para os Estados Unidos, abriu na Colômbia, abriu no Chile, no Brasil, nos 5 países. E eu já estava dando palestra nesses países, viajando. Legal. Só que ela é uma modalidade presencial 100%. Quando veio a pandemia, acabou. Aí, Eleazar, fecha as portas, não pode faturar, porque também é até injusto cobrar dos pais um serviço que a gente não está oferecendo. Então, a gente foi para 0,0 Caraca. Assim, o tempo inteiro. Não vou negar que eu fiquei meio perdido, assim, meio baqueado, né? Com certeza. Eu já vinha trabalhando até de home office antes da pandemia, porque eu trabalhava muito com relatórios, dashboards, para poder pensar mais na estratégia do que na parte prática. Só que ali foi para o 0. Então, toda a transferência de colaboradores que a gente tem que fazer para as outras empresas e a estratégia a seguir, eu fiquei meio baqueado, porque já estava andando muito bem. Então, eu demorei em acordar. Só que eu também já tinha aberto outros polos e outros canais em outros segmentos, justamente por ter dado certo esse meu primeiro negócio. Então, eu tomei a decisão de deixar isso em stand-by e me dedicar aos outros negócios. Só que eu gosto da minha empresa, né? Hoje eu também tenho outros negócios, inclusive com a Coral, mas eu gosto muito da minha empresa.
E ali, quando reabriu 1 ano e 8 meses depois, ou seja, já estava tudo em pó, os armários tinham até cupim, verdade, isso é verdade. Isso não é história de podcast, não é verdade. A gente abriu uma sala que a gente guardava os materiais e estava com cupim, porque eu não tinha voltado lá, na verdade. Só no começo, depois deixei fechado. E aí eu fiz essa decisão, eu falei, vamos abrir, a gente reabriu, isso foi em outubro. São Bernardo foi uma das últimas cidades do país a permitir as atividades ao ar livre para criança, 1 ano e 8 meses. E aí eu falei, vamos levantar, se até fevereiro a gente não engatar bem, aí eu fecho e acabou, e boa sorte. Só que em janeiro me chegou a possibilidade de me inscrever para o Shark Tank. Começaram as propagandas, tudo, eu meio aqui, meio ali. Aí eu falei, quer saber, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a estratégia. Porque dá certo, a gente faz, dá certo. Só que vamos ser mais agressivos, eu vou pro Shark Tank. Se não fecharem, é porque o negócio não vai decolar e tá tudo bem, fechou e acabou. Mas se alguém fechar comigo, a gente continua. E aí eu fui pro Shark Tank, a gente passa por todo o processo de avaliação, talvez isso é algo que o pessoal não sabe, mas existe toda uma curadoria prévia ao programa que ela é até difícil, tá? Ela não é um negócio tão simples, pelo menos no meu caso, talvez tenham outras que sejam mais fáceis nesse sentido, né? Beleza, explica um pouquinho pra galera, tem gente que nem sabe como é que é o Shark Tank, explica como é que funciona. O Shark Tank é o maior programa de empreendedorismo do mundo, ele é uma franquia internacional, ela está em 5 países, tá? E no Brasil também, então talvez tenha gente que nem sabe o que é o Shark Tank, né? Então o Shark Tank é isso. E aí a gente vai com a nossa ideia, faz um pitch, o pitch é uma apresentação que você faz na frente de 5 grandes milionários do Brasil, e eles vão falar se eles querem investir na sua empresa ou não, então você tem que fazer a proposta, tem que falar o que é e tudo mais. Então, para participar nesse programa, você tem que apresentar a sua proposta de negócio, porque você vai vender uma parte da sua empresa. Ali não é um investimento como você pega no banco, devolve o empréstimo, acabou. Não, você tem que vender o percentual. Então, tem todas as regras do programa já que eles passam antes, que aí eu não posso falar por confidencialidade. Com certeza. Mas são algumas etapas que você apresenta, seu plano de trabalho, sua carreira, sua vida, para eles te selecionarem. Uma média de mais ou menos 3 mil inscrições por temporada, tá? Tá indo para a 10ª temporada. Então, a gente está falando aí de 30 mil empresas. E que participam aproximadamente só 60 por cada temporada. Então, assim, não é tão simples nesse sentido. E depois que você apresenta ali, e ali você parece um pinguim na frente dos milionários, que eles são os tubarões, na verdade, né? São chamados de tubarões, por isso Shark Tank, o tanque dos tubarões. Você apresenta a sua empresa e eles começam a te fazer perguntas. E a partir disso, no final, você fala a sua proposta, eles te falam se sim ou não. Esse é o formato do Shark Tank. Que ano que você participou? Eu participei há 2 anos atrás. 2023. A Emily falou agora no começo, 2023, nem eu lembrava do ano. Não, se ela falou, já passou muito, aí depois passaram coisas muito rápidas, né? Então, assim, é um programa legal, porque você fica muito nervoso, né? E, por exemplo, no nosso caso da Hybrid, a gente até tinha isso como decisão. Se ninguém investir, você sai fora, acaba a empresa e tudo bem. Só que tem gente que depende disso para o negócio continuar mesmo, entende? Não é uma decisão, é tipo, eu preciso, senão eu vou quebrar, eu preciso, não aguento mais, eu preciso de um sócio, não sei mais o que fazer. Então, tem diferentes perfis. Tem outros que já estão consolidados e precisam disso para internacionalizar. Então, cada um tem um objetivo diferente, né? São propostas diferentes. Né? Sim, exatamente. Então, assim, e o programa, ele abre para todo mundo, então é legal. E ali que foi que surgiu essa sociedade com a... Ali foi difícil, tá? Eu queria contar um pouquinho do programa que eu acho que é favor, legal. Tá no YouTube, não é o mesmo Eleazar agora e antes, eu acho que eu evolui um pouquinho mais. Só que assim, no programa, eles colocam até palpitômetro, o meu chegou a 157 batidas. Cara, Tava correndo. É tenso. E eu parado no mesmo lugar, cara, isso é mais bizarro, né? Mas você vê que é uma oportunidade legal, porque assim, é um reality show, então vai pro ar o que você fizer. Tem pitches de pessoas que choraram no meio do pitch e aí eles têm que respirar e tudo mais, só que isso vai pro ar. Tem gente que eles não cortam. Eles cortam algumas coisas, mas assim, você vai disposto ao reality show. Então, eles podem mostrar o que eles quiserem. É a produtora que escolhe. Você não tem um set list do que pode e não pode falar ali no programa. Então, você vai se expor. Então, você tem muito cuidado com isso. Segundo, você vê que é uma possibilidade de negócio. Então, você vê a sua empresa quase como um filho. É praticamente o podcast que vocês têm aqui. Você quer que dê certo, você quer que esteja bem estruturado. A gente mesmo em relação à empresa. Então, você quer defender ela de todo jeito. E uma das coisas que os investidores fazem, e às vezes o empreendedor não entende, são as perguntas mais incisivas, para ver se você realmente sabe do negócio. E aí eles às vezes vão criticar o seu negócio.
com o conhecimento que eles têm. Tem muito Exatamente. empreendedor que leva isso para mal, né? Então, Lado poxa, pessoal, né? começa a defender, começa a se sentir mal. E isso é normal. Em algum momento eu também senti isso durante o programa. Porque a pressão, ela é permanente. Você tá ali, você tá exposto, você tá na televisão, te bombardeiam, você não sabe como se comportar, se deixar levar, se deixar... Uma hora você até esquece que tá na televisão e você começa a falar normalmente. Então, assim, é curioso. Ainda mais você tá mais do lado romântico que do lado, né? Sim. Hoje eu faria um pitch totalmente diferente ao que tá no programa que tá no YouTube, mas assim, eles também te testam como pessoa. Uma das coisas que eu aprendi, e trabalhando agora também, mais que o negócio, é muito importante a pessoa. E isso a gente só aprende depois mesmo, quando você tem uma experiência com outros negócios, com outras coisas. Exatamente. Se a pessoa não for flexível, não for legal, não for uma pessoa confiável, não for espontânea, você sempre vai estar com o pé atrás. Legal. Você coloca o dinheiro na mão de uma pessoa que você não sabe se está sendo real com você. São detalhes, né? Hoje você tem quantos anos? Não sei se você pode falar. No cabelo eu devo ter uns 60 já, o cabelo branco. Mas Vai perguntar no meu, então. dá pra comemorar junto já. Mas assim, eu tenho 42 anos. 42? Quantos anos você acha que eu tenho, Vai Leozar? começar. Vamos lá. Bom, vocês sabem. 44. Puta, acertou, velho. Bem feito. Não, Sério? significa que eu passei Tá essa aparecendo. imagem. Botox tá em dia? Eu vou fazer 44, né? Entendi, vai Daqui fazer 2 agora. meses. Acho que ficou um pouco triste. porque Não. alguém acertou. Um cara desse falar a minha idade, eu fiquei feliz, porque ele falou, o cara é maduro. Eu estudei. Ah, é verdade. Não. Todos Isso eu não os vi, episódios ele sai Estratégico. Você acha que eu ia Não, perguntar isso não pra é. ele, mano? Esse eu não pesquisei, não. Isso não foi do certo. Mas você chegou a fazer algum treinamento antes para participar do programa? Eu fiz um treinamento pessoal. Eu sempre quis me rodear de pessoas muito boas. Isso é um princípio que eu sempre Tá, tive, legal. tá? E eu sou uma pessoa curiosa. Então, assim, eu não gosto de saber só do que eu sei. Eu não comentei isso, mas eu me formei como filósofo. Foi a minha primeira formação de vida, né? E aí a gente tem aquela alucinação de ficar perguntando tudo, né? Mas isso é muito bom, eu Isso adoro, ajuda. cara. Não, e a galera tende a estudar filosofia no final. Tipo, é um advogado que vai estudar filosofia. É um médico, Complemento, né? um comunicador vai estudar filosofia. O meu caso foi o contrário. Eu estudei filosofia e depois estudei futebol. Eu sou técnico de futebol profissional. Aí agora estou estudando negócios. Então, a coisa foi um pouquinho ao contrário. Qual foi a pergunta? Não, se você fez um treinamento... O treinamento. Isso. Assim. Na verdade, assim, por essas pessoas que me rodeiam, eu pedi muita ajuda em relação a negócio. Então, eu fiz uma espécie de imitação do programa, não com milionários investidores, mas sim com pessoas de negócios. Eu reuni ali um grupo de negócios. Eu lembro que a gente fez online 2 vezes. Ah, você já treinou, então, você se Eu preparou. treinei e eu assisti muito episódio. Mas isso é um ponto comum de todo mundo que participa, tá? Eu assisti muito episódio do Shark Tank e eu anotei as perguntas mais repetidas. Só que olha o vacilo. Eu anotei as perguntas mais repetidas que vão ao ar e as que não vão. Ah, tem outros que não vão. Entende? Você tem que se preparar em tudo. Você não tem que se preparar só com o que aparece. E ali eu apanhei um pouquinho lá no programa. Apanhei um pouquinho. Tanto que a maioria dos investidores falaram que não. A Carol... Eu vou deixar numa spoiler que vocês já sabem que eu fechei com ela. Mas assim, a Carol eu tive quase que resgatar ali no programa para ela poder investir na minha ideia. Porque eu não fui bem no meu pitch. Hoje, me analisando. Eu fui bem, as pessoas falam, não, você foi bem pra caramba, você fechou, cara, e tudo mais. Mas tecnicamente eu não fui bem. E aí eu recebi, Apolinário, Semenzato, Monique Everly, Joel J, e aí tinha ela. E aí ela começou o discurso, eu senti que ela ia falar que não. Aí eu interrompi até de uma forma não tão educada, mas eu tinha que salvar a negociação ali. E aí eu falei pra ela, porque ela começou assim, ela falou assim, poxa, eu gostei do seu produto, mas quando ela falou mais, eu falei, ferrou. Aí eu falei, você gostou mesmo? Ela falou, gostei. Eu falei, então faz uma proposta. E aí ela fez uma proposta que eu vou deixar aí no stand-by também. Eu já assisti o episódio. Você já assistiu, né? Ela refez uma proposta e aí, claro, o sorriso vai de orelha a orelha e assim faz um doce pra ela jogar e fala, não, tudo bem. E aí eu fechei com ela. E foi legal, porque valeu muito a pena mesmo fechar com ela, deu um up diferente. A Carol, ela tem uma personalidade e ela é conhecida por ser diferente dos outros Sharks porque ela se envolve nos negócios. Ela vai, visita, vê, acompanha. A gente tem imersões com todas investidas. A gente chama todo mundo, cada 3 meses se reúne. A última foi há uma semana atrás. Na próxima você vai. Aí a gente junta todas as investidas e
e faz ali formação permanente. Então, a gente tem contato real. E ajuda eles. Hoje eu ajudo nas estratégias também. Então, eu participo das reuniões para ajudar as investidas ao crescimento delas. Então, aí a Carol tá sempre em todas as reuniões, vendo o que acontece, mandando contato. E isso é uma coisa muito legal mesmo. Dá pra ver que ela é muito diferenciada mesmo. Você comentou que são mais ou menos 60 empresas 87. Por temporada, 60 empresas, desculpa. 87 na dinastia. Enfim. E tem uma média de quantas empresas saem investidas do Shark Tank? Não sei, desculpa. Não, tudo bem. Não sei, eu deveria saber. Do Shark Tank eu não sei. Mas saiu um post hoje. Eu acho que era 80%, 88% de empresas que vão lá fecham negócios. Olha só. Mas assim, uma coisa é fechar no programa, outra coisa é fechar depois, tá? Por quê? Não significa... E é um princípio, às vezes, inocente. Porque quando você sai do programa, por exemplo, no meu caso, investiram 1,5 milhão por 50% da empresa. Aí, o que a gente acha? Amanhã o Pix está na minha conta. Amanhã eu sou milionário. E não é. Você passa por uma série de avaliações também. Então, você tem que ter uma empresa bem preparada. Eles revisam sua documentação, revisam seu histórico. Se o que você apresentou no programa realmente é real, porque aí a pessoa pode falar qualquer coisa. Então, tem todo um processo posterior de crescimento. E outra coisa, a visão de negócio também não é, cara, eu vou te dar todo o dinheiro na mão, faz o que você quiser. Não, vamos combinar no que você vai gastar, porque talvez tem coisas que você vai gastar que você não precisa gastar, porque a gente tem contatos e a gente consegue mais barato, consegue mais rápido, ou às vezes alguém também está devendo favores dentro desse mundo e pode te ajudar de uma maneira mais barata. Então, não é o dinheiro. Eles orientam, então. E uma das coisas legais foi que depois da temporada acabar, a Carol reuniu a gente para fazer uma festa. Uma formação e uma festa ali, entre todos que ela tinha investido. Aí só tinha gente inocente, como eu ali, primeira festa com os investidores, a gente achou que era milionário, então todo mundo comemorou, assim, muito light mesmo, e a gente bebia e comia e falava, não, tá tudo bem. Depois a gente foi saber desse processo todo também, mas assim, é um grupo de pessoas muito legais mesmo. Vai todo um conhecimento, né, você acaba, além de fazer um network ali, você acaba fazendo uma troca de informação, um benchmark muito pesado até, né? Porque acaba tendo essas pessoas que você acaba vendo só na televisão. Sim. E já, de repente, seu sócio. Na semana seguinte, a Carol me chamou para uma reunião e estava sentado e era uma apresentação do Shark Tank. Então, estava sentado na nossa mesa, Apolinário Semenzato e ela, tá até no meu Instagram lá. Nossa, então, assim, é o que você fala, você tem acesso e você começa a ouvir coisas diferentes, estratégias diferentes, formatos de negócios diferentes. Deve ser muito É permanente isso, é permanente. Você começa a vivenciar coisas que não ensinam na universidade, né? Que por mais que você queira extrair de algum lugar, é só estando ali na mesa com eles mesmo. E agora eles são muito acessíveis e eles não filtram. Uma das coisas que me chama muito a atenção é a capacidade de você poder se relacionar, por exemplo, às vezes com a concorrência. Que no nível menor a gente tem muito medo. No nível maior, ou você se relaciona com a concorrência, ou você não vai se dar bem. Entende? É o benchmark. Exatamente. Então, você sabe bastante de negócio. Você falou bastante do pitch, né? Sim. A gente faz parte do grupo de networking aqui em Mogi, né? Do Bunker Empresarial, né? E a gente percebe que os associados têm uma grande dificuldade em fazer o próprio pitch. Tá. O nosso é de 40 segundos, né? Que a gente, quando faz a apresentação, né? 40 segundos? Que crueldade. Não, pera aí, vou defender vocês. Exatamente. Eu fui num desses e 40 segundos não dá. Mas você teria alguma dica ou roteiro? O que você faz? Mas são 100 pessoas a 40 segundos, deve dar tempo pra caramba também, né? Porque a gente faz uma rodada assim. Roda em cada mesa de 12 empresários. 12 pessoas, Tá, entendi. Aí roda e reveza as mesas. 10 minutos de pitch, né, no geral? Porque 12 pessoas, 40 minutos. Mais ou menos. Por aí. Boa de matemática você. São meus genes, né? Ela saiu antes. Mas tem alguma dica bacana, assim, pra gente fazer um pitch legal, bem sucinto? Em 45 segundos, vamos dar uma 45 segundos. O que as pessoas compram? Eu já tô olhando ali, ó. Vamos esperar virar. Faltam o quê? 5 segundos. Vai. Não, mas vamos lá. O que a pessoa compra? O produto a gente acha em qualquer lugar. Ninguém tem um produto novo, tá? Essa é a realidade. Mas a gente não confia em qualquer pessoa. Então, o pitch tem que ser uma geração de confiança. Como é que você gera confiança nas pessoas sendo você mesmo? E às vezes as pessoas que são legais se portam de uma maneira muito séria. E às vezes as pessoas que são sérias querem ser legais. E você acaba defendendo o produto no lugar de mostrar quem você é. Quando você mostra quem você é, você vende o que você quiser. Quando você mostra o produto, tem gente que não precisa do seu produto. Então, o pitch é sobre você. Legal.
Puta, Sensacional. isso foi bom. Entende? Então, assim, você tem 40 segundos. Você tem que chamar atenção. Você vai chamar atenção com uma cortina verde de 2 metros, sendo que a maioria das pessoas na sua casa já tem cortina? Não. Mas podem falar, poxa, aquele cara é interessante, olha o que ele faz, olha o que ele fez, olha quem ele é. Eu gostaria de me aproximar dele. Ele se aproximou, aí você pode fazer qualquer tipo de negócio. Que visão diferente, hein? Que sensacional. Isso eu só aprendi depois, cara. Eu sou no pitch do Shark Tank, eu tô quadrado assim, de verdade, com óculos e tudo. Isso é legal. E aí depois você fala, cara, eu dei muita sorte no bom sentido de estar com a Você Carol. falou um negócio que é muito importante também, que eu também tô num círculo novo, né? Eu vim do esporte e tudo mais, mas aí hoje eu também sou escritor, mentor, e há pouco tempo eu lancei o livro. E eu tô estudando muito também essa parte, né? E aí uma pessoa virou para mim, a pessoa não vai comprar o teu livro, a tua história, o conteúdo do livro. Ela vai comprar a tua história, a história de quem que é o Yoshio. Né? E você falou, E esse é só você. Exatamente. Entende? Então, nossa, você falou um negócio que afirmou muito e tem muito a ver mesmo. É, a história é só você que tem. Todo mundo tem uma história. Isso também, eu falo nas minhas palestras isso. Eu falo, todo mundo poderia escrever um livro da sua própria história. Porque todo mundo teve dores, teve emoções, Exatamente. teve romances, se apaixonou, terminou e etc. Uhum. Agora, assim, cada um viveu e olhou isso de uma maneira diferente. E isso a gente não tem acesso. Exatamente, Então, assim, cara. e é isso que tem que expor sempre. Porque isso que enriquece a gente. Quando a gente fala, pô, preciso ter experiências novas. Tá, você vai ter uma experiência particular ou você vai ver a experiência de alguém que é totalmente diferente da sua. Por isso que eu acho que as conexões são importantes, né? Eu busco pessoas novas também justamente para isso, para conexões. E aprendizado pela história de vida, né? Vocês lembram quando eu palestrei a primeira vez, falei, ó, eu não quero conhecer a empresa de vocês, quanto vocês faturam, qual o valuation, eu quero conhecer a história de vida de cada um. E aí, ano passado, eu conheci 100 empresas. 100 empresas. 100 empresas. Só que você falar o que cada empresa faz, eu nem sei. Não, mas você não sabe o que cada empresa faz, mas com certeza eles têm os mesmos fornecedores, os mesmos contatos, os mesmos clientes, as mesmas dores. E aí a capacidade de unificar, né? Só que aí eu vi a história de todo mundo. E aí você vê que também as histórias de superação, de mudança de mindset, a forma que você lidar. E ajudou muito, a gente tem um método que a gente faz na mentoria, né? E ajudou muito a relacionar isso. Como eu fiquei 40 anos no judô, então eu vim de uma área só, porrada, levanto, levanto. E levar para o mundo do empreendedorismo foi de um jeito até que está numa necessidade muito grande atualmente, né? Porque ou a gente vitimiza ou a gente... E o esporte, ele fornece isso. Você tem diferentes contextos, diferentes competições, diferentes momentos. Você apanha diferente, ganha diferente. Ganhou, não tem tempo de comemorar, tem que se preparar para a próxima. Perdeu, você fica triste, mas também tem que levantar. Então, acho que o esporte fornece bastante ferramentas. Não, com certeza. E acho que hoje a gente formou, nós três somos sócios, por causa dessas mesmas vertentes que cada um passou. E a gente encanta cada vez mais com a história de cada um aqui. E o que é o mais difícil para vocês? Nesse mundo aí de formação que vocês estão fazendo? De mentorias, palestras, o que é o mais difícil ali? Com 100 empresas não é... Sim, o mais desafiador que eu vejo, acho que é o choque das gerações. Meu, você tá fazendo um pitch com cara, hein, meu? Eu não vou investir nada. Não, eu já tô trocando ideia normal. Eu vim ao podcast, estou me vendendo empresa. Quem diria, hein? Shark Tank você, hein? Óbvio. Não, mas assim, eu vejo que acho que uma das maiores dores, que até a gente estava num curso da LCT pelo IBC, e tinham 50... do Zé. Tinha 50 empresários. Todos reclamavam da geração Z, reclamavam. E é o que eu mais escutei também. E aí era a forma... A minha sócia faz parte dessa geração. E aí eu quebrei isso falando, a primeira coisa que eu vim aqui foi buscar pessoas. Conhecer pessoas novas. E aí eu coloquei a mão no ombro dela e falei, e antes de mais nada, a Emily, ela é geração Z. Aí todo mundo, nossa, não sei o que. E aí foi quando eu falei... Com essa carcaça aí. Mas, nossa, ela é fora da curva. Eu falei, nossa, filha é impressionante. Nossa filha... Aí, todo mundo acha que ela é minha filha. Aí eu ainda falei, a matriz é boa. Esse rostinho é igual, né? E aí, a mesma coisa que eu falei, na minha época, que entrou 15 atletas na seleção da nossa academia, era a maioria geração, né, também dizer. E aí foi a hora que eu falei, acho que
é a forma que você também consegue ver. Muita gente se prende à dor, né? Eu gosto de ver o potencial que a pessoa tem, você potencializa aquilo pro bem. E foi uma coisa que funcionou muito. Hoje a gente está junto por causa desse tipo de visão também, né? E isso também reforça o que você estava falando sobre as conexões, porque lá, quando cada um falou o que estava procurando no curso, eles ficavam, ferramentas. E aí, quando ele falou que ele queria conhecer pessoas e se conectar com pessoas, assim, tinha nós 3 e 5 gestores da Sunset, que é uma empresa gigante aqui do Alto Tietê. E os 5 gestores também são de Mogi e tal, mas a gente se encontrou lá, a gente não sabia que ia estar lá. Só que toda vez que a gente fazia uma dinâmica e a gente saía bem, a gente ficava Mogi. No último dia da imersão, tinha 50 mogianos lá dentro. Entendeu? O pessoal queria fazer parte, o pessoal vai vir aqui no nosso festival no Matsuri, porque se conectaram muito, mas porque ele já chegou com essa intenção e falou, eu quero conhecer pessoas. Então, acho que ele vendeu essa confiança que você estava falando. A gente quase não falou dos produtos da RIC, acho que eles nem sabem direito dos produtos da RIC. E eu fechei outras coisas ainda lá. Foi mesmo, a gente saiu fechando muita coisa. Aí, ó, viu? E a ideia era conectar pessoas, assim. Isso abre muitas portas mesmo, assim, porque, na verdade, assim, todo mundo tem problemas também. Você quer ter pessoas legais do seu lado. A gente fala para todo mundo, isso é um slogan da Carol também. Eu não quero fazer negócios com gente chata. Primeiro porque eu não sou obrigado. Então, assim, na lata. Ninguém quer estar do lado de pessoas pesadas que te jogam para baixo. Então, quando você se abre de uma maneira sincera, você abre portas. E os negócios vêm por consequência. O problema também, mas tem outro lado que eu entendo, tá? Que às vezes a galera precisa fechar o negócio logo, porque ela depende daquilo no dia a dia, né? Então ela força o produto. Então é um treinamento mesmo, você parar de falar do produto para falar de você, se relacionar mais, e aí as portas vão se abrir mais. E isso que você falou tem tudo a ver, quando você conta do seu negócio, o brilho do seu olho é diferente. Quando você fala, eu gosto disso, sou educador, eu gosto de ver... É a mesma coisa das coisas que a gente está fazendo hoje, provavelmente eu que vim do esporte, uma coisa que eu amo também, né? Meu estilo de vida, o judô é meu lifestyle hoje, né? Que eu trago para o meu universo. Só que antes eu não tinha algumas realizações, e quando você tem um auto-reconhecimento que gera essa realização, o resto é consequência. Acho que você deve ser a melhor pessoa para entender isso. Quando você conta do seu negócio, dá para ver... Não, e isso é uma consequência natural. Por exemplo, eu vou contar uma coisa que aconteceu agora e que aí isso eu me orgulho abertamente, tá? E aí eu uso uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que humildade é falar a verdade. Porque às vezes as pessoas se jogam pro chão e falam, não, é que eu sou humilde, não posso falar, não, é que eu sou humilde, eu não sou bom. Não, humildade é falar a verdade. Então, se você é bom para algo, você pode falar que você é bom e tá tudo bem. Só que uma coisa que eu me orgulho muito agora, eu sou diretor do Shark Tank School. Então, que é a metodologia de ensino do programa Shark Tank. Hoje eu que cuido, direciono e preparo os materiais. Então, assim, de ir para participante ali, o pinguim, isso eu sempre falo, igual um pinguim ali preso, a hoje está gerindo a parte educacional de todo o programa Shark Tank. Para colégios, C-levels e prefeituras e governos também. Então, assim, e é justamente por isso. Porque me falaram assim, Eliazar, você é educador. Mas você fala isso. Mas como é que eu mostrei que eu era educador? Não era com uma plaquinha educador aqui ou na testa, não. Era mostrando que a gente sabe ensinar, que a gente fez com verdade, que a gente procura novos conhecimentos. Então, assim, foi a conexão e não o conhecimento técnico que me abriu essas portas. Lógico, depois tem que ter conhecimento técnico, senão você não se mantém. Mas a conexão é o primeiro. Start doing. Que você faz, o seu resultado por si só fala. Meu, que legal, cara. Então, é uma história bem legal mesmo, que eu até agradeço que, como eu te falei, no dia a dia a gente não para pensar e refletir sobre isso. Né? E aí eu acho que é por isso que a gente fala muito da alta performance, mas eu falo muito da auto-performance também, né? Que a alta performance é o que a sociedade impõe ali para você ter um resultado extraordinário. Mas qual que é o resultado extraordinário para você, né? E muitas vezes está ligado à realização, ligado ao seu propósito. E referente ao que você falou da geração Z, isso eu também abordo em algumas falas que eu tenho, porque eu acho assim, será que a gente não consegue transmitir... eu não sou da geração Z. Mas será... Percebeu, né? Nós três. Eu sei. A cabeça da Amy não faz parte, mas... Mas assim, será que a gente não consegue entender eles ou eles não conseguem entender a gente? Porque às vezes a gente quer que eles entendam a nossa forma de falar, a nossa forma de expressar, a nossa forma de ser. E eles são de um mundo totalmente diferente. A gente passou por muito câmbio, trocas tecnológicas muito rápidas. Esse é um discurso meio
comum, todo mundo fala isso. Mas as que eles passaram são muito maiores que as nossas, incluindo a pandemia. Eles não tiveram colégio, por exemplo. Tem gente que não se formou no colégio. Nem sabe o que é formatura. Não sabe o que é uma pressão. Viagem de formatura. Uma pressão de terceiro médio, viagem de formatura, onde a galera vai lá e chora, e um briga com o outro, e as ganguezinhas, entende? Faz muita coisa. Que isso fortalece para você ir pro trabalho. Exatamente. E a gente não sabe, às vezes, eu acredito que a gente não sabe se comunicar com eles para que eles nos entendam. Lá dentro da Dinastia, nós temos uma equipe de inteligência artificial para os nossos projetos. São 6 crianças de 19 anos que saíram da escola, só que durante o ensino médio se prepararam para isso, e a gente chama de pequenos gênios, né? Então, assim, é uma geração muito forte. Os nossos colaboradores também, tem uns jovens, tem uns estagiários, são muito bons. Só que eles são bons do jeito deles. Exatamente. Então, como é que a gente extrai isso deles sem querer enquadrar eles do nosso jeito? Uma briga que eu estou levantando, a escola tem que mudar. A criança sentada atrás de uma cadeira e aí você ainda arranca o celular dela, desculpa, tem algo errado ali. É a gente que não está mudando, a gente está querendo enquadrar elas ao nosso formato. E isso não está certo, entende? Então, assim, eu acho que também tem essa dinâmica que a gente sempre tem que estar avaliando de forma permanente. E ontem a gente fez um podcast com a nossa estagiária, que tem 15 aninhos. Mas ela... Uma máquina, aposto, viu? Eu nem tava, mas viu? Uma máquina. Viu? E quando eu tive essa visão com ela, até falei pros dois, eu já achava a Emily fora da curva fazendo as coisas, principalmente parte Perdeu o lugar, primeiro lugar. Não, agora social. Eu achava, ele disse, eu achava, claro. Ela era, e para nós dois a Emily era. Quando eu trouxe ela, uma vez a gente fazendo um conteúdo, ela quietinha, só conversando. Mari, deu certo, você conseguiu pegá-la? Acabei, ó, tá aqui. A gente ficou assim, ó. Não, acabou de chover. Não, eu virei um dinossauro. Eu já tô dinossauro. Mas aí, pra você ver. Eu vou dar um dado que eu tô estudando, que eu soube há 2 semanas atrás, mas eu acho muito importante a gente conversar. Você sabia que 15% da população é superdotada e não sabe? É mesmo? Sabia? Falei que eu sou. Pode ser. Não, cara, de cada 100 pessoas... Boa. Você é? O Xizu é. Então, mas você não sabe. As pessoas Eu não sou, sabem. mas eu sei. Tem consciência. Mas, cara, imagina. E como que ela aprende ou desenvolve ou descobre isso? Não, aí tem alguns testes que você faz, depois você tem alguns especialistas da área da medicina, mesmo que você consegue fazer alguns testes que eles vão te colocar ali no patamar que você tem. Só que isso me chama muita atenção porque o que aconteceu aqui acontece em todas as rodas que eu estou conversando. Todo mundo conhece alguém ou tem alguém do lado que tem superdotação, que tem alguma super habilidade, entende? Só que as pessoas não conseguem se identificar assim. E é curioso porque você começa a estudar as características e as pessoas começam a falar... Poxa, eu acho que pode ser. Por exemplo, não ficam muito tempo, alguns, né? São todos diferentes, mas dentro de um grupo social muito barulhento. Se cansam rápido. Precisam se isolar de vez em quando. Nossa, total. Tá vendo o que acontece? Sim, conta mais coisa, vai. Entendo, assim, não, são vários fatores mesmo. Às vezes não se sentem nem parte de um grupo nem do outro. Se sentem como no meio de várias várias. Então, assim, E o nivelamento dessas características muitas vezes é jogado para baixo. Às vezes até a criança, que ela é super energética, tem muita energia, falam assim, não, tem muita energia, tem que dar um remédio para ela se acalmar. Os próprios pais, né? Às vezes é super habilidade, entende? Então você tem que explorar isso no lugar de cortar isso. Então, a gente está fazendo uma análise profunda disso porque a gente quer criar um movimento onde a gente comece a detectar isso antes. Assim como também o TDAH é um veredito, né, atual, veredito não é a melhor palavra, aí sai o chileno que não sabe tudo, mas hoje a gente consegue diagnosticar as crianças com TDAH e isso ajuda na formação delas, na compreensão delas. Se a gente identificar as crianças com super habilidades, superdotadas, a gente também consegue explorar elas de um jeito diferente, explorar num bom sentido. Desenvolver elas de uma maneira mais certa, né? Então, e isso vai trazer muito bem para a sociedade. Porque às vezes a gente coartou potências tecnológicas, potências de estratégias de negócio, de concentração. E aí entra de novo na troca de gerações. Se a gente não detectar isso, como é que a gente vai cobrar isso? Entende? Se a gente corta as asas, como é que a gente faz eles voarem? Então, assim, é uma responsabilidade nossa, como adultos e educadores, poder estimular isso. Quebrar ciclos, né? E aí você pensa assim, cara, de cada 100 pessoas, 15 são superdotadas, é muito. Mas isso é no Brasil ou no mundo? Não, é um dado mundo. Brasil não, mas, por exemplo, de cada 10, uma é. Viu? Você parou de tomar calmante e começou a ficar melhor, ó. Ok. 2 semanas sem tomar remédio, olha lá, você vê. Que orgulho, gente. Não, e hoje tem os estimulantes, né?
Então, inclusive, você falou isso, mas tem gente que fala que até quando a criança é meio isolada socialmente, pô, ele tem um grau de autismo, né? E se você vê os maiores gênios, né? Tem um sinal de autismo, né, realmente, mas não são, né? E tem hiperfoco. Então, assim, tem que diagnosticar. Eu também não tô falando que é um ou outro, ou que... Não, sim. Né? Não, eles mas, já assim, estão se achando diagnosticados. Não, eu já sou. Ó, a gente tem que fazer uns testes aqui, Yuri. Próxima vez que eu vier, você me convida de novo e a gente faz uns testes já. Pode deixar. Mas assim, a galera pode pesquisar. Eu acho que é interessante começar a fomentar essa conversa, entende? Sim. Até para mudar a educação mesmo. Uma educação onde você estimula a superabilidade, ela é muito mais proveitosa do que você fazer o peixe escalar. Né? E o complicado é que muito também disso vem já dentro de casa, né? Então, se ali o pai e a mãe às vezes já... É a tesoura, né? E também tem aquela coisa de que você tem que ser bom em tudo, né? Então, assim, você tem uma habilidade artística excelente, mas se você tira uma nota ruim em matemática, nossa, é um bosta. Péssimo. E aí o pessoal quer que você seja bom numa coisa que você não é, em vez de desenvolver uma habilidade que já nasceu com você, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito eu era... A história não, matemática. Não consegue nem contar aqui, sério. Não, a minha primeira prova, mano, eu tirei 1 com H. Que aí eu falei, o que é 1 com H, professor? É pra não te dar 0, eu dei 1 com H, mano. Pô, mas nos cheques escreviam 1 com H. Sabia pra preencher cheque? Pra não... Pra não clonar. E aí o erro é nosso? Não. Eu nunca nem ouvi falar disso. Ela nem não sabe nem que é cheque, que vergonha. Não, o cheque... Edita essa parte aí, por favor. Eu falei 1 com H, eu não sei o que mas é 1 assim, com H. também não existe. Não, mas cheque eu sei. A minha mãe colocou eu no piano porque ela falava que eu tinha problema. Ela falou, piano fala... Porque minha mãe colocou no piano. Mas o piano é um castigo. Não, a minha mãe colocou assim, eu no piano porque amansa cachorro louco, assim, minha mãe falava. Minha mãe falava. Eu vi estudo que fala que amansa gente louca, cachorro louco. Então você vai fazer. E aprendeu? Deu certo, hoje eu sou compositor, né? Muito eu não sei ler uma partitura, não, mas não, eu faço música, registro música e tô com uns projetos novos. E música, cultura, comunicação também é uma arte, eu acho que é uma arte a comunicação, assim, eu acho que isso tudo faz as pessoas evoluírem. Então, bastante. Eu me expressava, eu tinha uma comunicação péssima. Quando eu vejo... que nem quando eu fui palestrar, meu irmão, pela primeira vez, foi assistir meu irmão é baita de um empresário. E ele foi assistir, ele se emocionou, porque ele falou, cara, eu nunca imaginei que você ia conectar com 150 empresários conversando. Então, foi assim, para ele foi um choque. Pra você ter uma noção do porquê que é um choque, a mãe dele era professora e ele repetiu de ano. Então, assim, é uma pessoa sem salvação. Mas, cara, os alunos bagunceiros, os alunos que às vezes têm dificuldades, são os que mais se dão bem na vida. Não os mais, mas muitos deles se dão bem na vida depois da escola. A minha mãe fala, não precisa tirar nota 10. Né? Aí ela você fala, igual ao pé da letra. Tira 1 com H, né, mano? Ela vai tirar 6. Ela falava, 6 é a média, né? E quando eu também lancei o livro, vocês viram, né? Minhas professoras todas foram, porque elas não acreditavam que eu estava lançando o livro. Elas tinham que ir para comprovar. E você lançou o livro com quantos anos? Ano passado. Ano passado. Foi tá. Com 40 e... Imagina, se tivesse sido explorado de antes, talvez você teria lançado 10 livros. Exatamente. Eu tô com 6, na verdade, mas esse foi o primeiro. Tá. Mas, assim, os outros estão guardados. Exatamente. Em produção. Mas exatamente o que você falou, no Explora. Quando eu chegava, eu falei, gente, tô escrevendo um livro. Minha mãe mesmo. Larga a mão de fantasiar e vai ganhar dinheiro com o que eu já fazia, que eu tinha uma academia. Então, só que eu sempre fui um cara... Não precisava muito da aprovação das pessoas. Então, eu creio para ver. Então, dentro do Shark Tank School, a gente está aplicando isso já dentro dos colégios, né? E a gente desenhou o plano acadêmico pedagógico para que as crianças aprendam a fazer análises das situações e depois transformar isso em ferramentas profissionais. Então, por exemplo, você tem um projeto, você gosta de escrever, como você fez. A gente vai te ensinar a analisar se isso é um bom negócio. E aí você vai poder decidir se isso é um hobby ou se isso é uma carreira pro resto da vida. Você já está ensinando o cara a fazer um self-coach. Isso é pra criança, mas a gente pode se inscrever? Tem limite? Logo lançaremos logo na Dinastia o curso de adultos e o curso de C-Levels também. Vocês já estão fazendo a galera ter um self-coach já. Porque quando você enxerga 360, você consegue enxergar duas coisas. O que é bom e o que falta. Legal. O que falta você melhora. E o que é bom você mantém e explora, é a palavra que a gente está usando. E você desenvolve melhor. Entendeu? O Eleazar, que da hora, hein? Eu sei que tem todo um negócio aí, mas eu não Manda bala. Não vou aguentar. Fala um pouco espanhol com a gente, assim. Isso pode. Então vai, fala. Pra galera que não sabe o que ele está se referindo, assim, depois que você começa a se envolver com pessoas também de um jeito
comercial maior, existe uma série de regras do que a gente pode falar e não pode falar. Por isso que ele falou... Não, mas é legal que a gente... assim, tem coisas que são a muito gente ainda vai legais, arrancar uma polêmica pra virar o clickbait. então... Corte. Chegou pra eles hoje a assessoria de imprensa manda, né? O que pode e o que não pode, então por isso que ele tá falando isso. Mas isso é tranquilo. Não, e quem já assistiu o nosso podcast vai entender e falar... Mas eu vou nosso falar público vai espanhol falar, o gente, quê? são O que muito você Não, quer complicados. o que aconteceu com esses dois? Vamos fazer uma Faz uma pergunta. pergunta e responda em espanhol. Vai. Faz uma pergunta e responde em E espanhol. você continua mais. Conta um pouco, então, desse projeto aí do self-coach, não? Do Shark Tank School. Isso, Shark Tank School. Muy bien, muy bien. Primero, un placer poder hablar en español. Yo tengo más acento en español que en portugués ahora, entonces sí. la gente cree que soy más brasileño que chileno. Não, eu tô concentradíssima, porque ele vai começar a falar rápido, eu tô assim. No tan rápido, no tan rápido, pero el Shark Tank School es una metodología de enseñanza que proviene del programa de televisión y que enseña a los jóvenes, adultos y C-levels también a que puedan mirar los negocios de manera 360 y poder entender qué es algo que vale la pena como negocio y lo que no es como negocio puede ser un hobby, puede ser algo que los entretenga, pero siempre estimulando a que la persona se encuentre en lo que a ella más le gusta y pueda hacerlo de manera más eficiente y eficaz para que pueda hacerlo eso durante toda su vida. Uau! Vocês viram o closed caption funcionando, né? Eu não vou legendar, não. Inteligência artificial. Tá bem claro. Eu sabia que esse ia ser o pensamento do Jesus. Eu não vou vou legendar. legendar ou não? Vou jogar no YouTube. Vou arriscar a falar. E quantos anos la Tica y Tico puede participar? Desde la primera serie, muy bien su español. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Aprendeu com o Chaves. De México. Não, viajei um pouquinho, muito pra Pan-Americano. Sim, Ele começou a falar, me veio um monte de coisa de... Que legal, meu a pai. pergunta dele foi a partir de quantos anos as crianças podem começar a estudar isso. Como eu falei para adultos e crianças, em espanhol ou português. Aí Mas eu falei certo? Falou perfeito, falou bem. Ó. Não, agora pode já ser português. Você sabe, né? temos comunicadores, vocês três são, né? Mas sabe que a comunicação é fazer com que a outra pessoa entenda, Sim. né? Não é falar corretamente. Exatamente. Então, do jeito que você falou, se entende perfeitamente. Se é correto ou não, deixa em parênteses. Não, falou bem, falou Ganhou o bem. dia hoje. Já ganhou? Falou bem. Não, mas assim, desde a primeira série, a gente já tem o programa de Que ensino já. legal, mano. Então, as crianças vão desenvolvendo projetos. E como são em base a projetos, e são projetos white label, né? Que você pode aproveitar em qualquer tipo de projeto. Tá. A gente vai desenvolvendo desde a primeira série o conteúdo transversal. Então, a gente pega as outras matérias, cria um projeto. Esse projeto está dentro do material do Shark Tank School. E esse é o que as crianças vão analisar e fazer. Então, a primeira série, por exemplo, você pode montar um jogo. Então, vamos montar um jogo? Tá, que tipo de jogo você quer? Um jogo esportivo, um jogo de tabuleiro, um jogo de interação Cara, social? que animal, Tanto meu. faz. Só que a estratégia de você analisar isso como um negócio e formatar ele, ela é unificada para todos. Então, ali você coloca português nas regras, coloca mecatrônica na construção, história, se for esporte, da onde vem. Então, matemática para ver se financeiramente é bom. Então, você consegue vincular tudo. Meu, e esse, primeira série é a idade da Yuna. 6 aninhos, cara. Sensacional. E a Yuna, a filha dele, também é uma criança que deve ser superdotada, né? Porque aquela menina Nossa, tem que tomar um é cuidado. lisa, Tem viu? Essa muita gente, sabonete. Aquela Essa lá. menina é lisa. Não Esses dias Ela não- fala uma coisa, Ô, daí eu vou questionar. Fala, você falou isso, Yuna? Ela, não é bem assim. Ela já... Eu fico, meu Deus! Até Não, o vocabulário não essa é bem daqui assim, é tava no complexo. carro falando pra Mari, foi explicando as coisas de roupa, não sei o que, virou pra Mari e falou, Mari, não precisa seguir todas as regras, você faz sua regra. Ela quieta no carro assim, vira, então, ô papai, eu vou fazer as minhas regras lá dentro da escola, tá? Porque eu não preciso seguir as regras. A tia Emily Posso acabou fazer de falar. Eu falei, mano, aí essa E daqui... boa influência ou má influência? Não, né? Aí ela, não, ô Yuna, nossa, a Yuna é lisa, é ligeira. Eu falei, Ela é... Nossa, Essa demais. nossa, mas que legal. E esse projeto, como que é? É separado ou vai ser inserido nas escolas? Ele é uma metodologia de ensino, então ele pode ser adquirido pelas escolas, a gente também está aplicando Isso em já governos. está rodando, já. Já está rodando. Tem um colégio, por exemplo, o Colégio Invictus, lá em São José do Rio Preto, que a gente está aplicando. São Paulo tem alguma? São José do Rio Preto não é São Paulo, São É, Paulo, isso, mas eu está falo dentro São do Paulo. estado. Dentro da capital não, porque eles pegaram exclusividade para esse primeiro semestre. A partir do segundo semestre, Nossa, ano que vem, a gente da já tem hora, mais. meu. E o de adultos, que eu deixo aberto o convite para vocês e para quem está assistindo, também a gente lança agora no segundo semestre já as primeiras versões com cursos específicos. Mas aí adulto é curso mesmo. É, curso. Então a gente vai ter cursos de comunicação, cursos de empreendedorismo. Que cursos de Que análise legal, de isso é negócio. legal. Então, então E você que também tá por trás disso aí.
Eu estou encabeçando todo o projeto do educacional. Hoje eu cuido na parte do educacional do Shark Tank School, que é do programa, e da Dinastia Educações. Então, toda a parte de educação, e aqui é até legal expandir um pouquinho, porque quando a gente fala de educação, a galera sempre pensa, colégio, ensino, ou curso. Não, tem a formação, por exemplo, dos funcionários, dos colaboradores, que as empresas têm que dar, isso é educação. Tem educação de público, que isso os empresários às vezes esquecem. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é a Holly, ela faz saúde através de medicina baseada na cannabis, tá? Só que as pessoas têm um certo receio da cannabis. Como é que você faz para educar o público, para eles entenderem, perderem o medo e poder fazer? Isso também faz parte da educação. Então, tudo que é educação, eu estou envolvido dentro da Dinastia, na parte de análise de negócios e estratégias. E aí a minha empresa continua rodando também, mas ela hoje é só uma dos negócios. Hoje, quais negócios você tem? Tem a empresa do futebol, que vamos lá, eu imagino, você é um cara multifacetado. Na Dinastia são 32 empresas que eu cuido, na parte de educação. 32? Caceta. Aí, diretamente do Shark Tank School. Não falei por pariu, acabou de falar! Mas assim, perdão. Não, fica tranquilo. Na Dinastia tem essas 32, encabeçando o Shark Tank School para todos os níveis, né? A Higher Bridge também, de forma paralela. Esse é o seu... Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui no programa, eu falava, cara, é meu filho. Ele é de ouro, intocável. Hoje, pode vender, faz parte do negócio, entende? Não há apego, entende? Porque você tem que crescer, você tem que evoluir. Senão você tá... Se eu fizesse o mesmo pitch que eu fiz no programa lá atrás, há 3 anos, significa que eu não aprendi nada. Se eu tenho a mesma amarração com a minha empresa que eu tinha há 3 anos, significa que eu não evolui nada. Nossa, então, assim, ou você é flexível e aprende com a vida, ou você vai ficar preso o resto da vida ali. Falei muito. Nossa, deixa eu ver. Ficou emocionado. Caraca! Que é mais ou menos, eu penso muito assim, então, porque o judô, por exemplo, foi da minha família, né? E eu abri mão, 40 anos. Vira pra você. Então, aí 40 anos, então eu também tive que abrir mão. Minha família tem outra empresa, que meu irmão também cuida, mas eu também... E aí eu vou seguindo dentro do que faz bem. Né? E faz parte dos negócios, porque você baseia o seu produto no quê? No cliente. Se você tem uma ideia e você acha que a sua ideia vai vender, ela não vai vender, ela vai vender para 3 pessoas. Mas se você basear a sua ideia, seu serviço no cliente, a possibilidade de vender é muito maior. Com os negócios é a mesma coisa. Se você tem possibilidade de fazer outros tipos de negócios, é porque tem gente te querendo fazer nesses negócios. Então você tem que estar flexível para fazer. Se você quiser fazer só aquilo o resto da vida, vai ser só aquilo o resto da vida. E qual que é o teu pensamento em relação a essa parte multifacetada mesmo? Pra você, assim, pode ser sincero. Não sei se... Cara, hoje é a vida. Hoje é a vida, se você não for multifacético, se você não quiser aprender outras coisas... Facético, você vai ser engolido. E, assim, e tá tudo bem, tá? Não é uma regra que, todo mundo tem que seguir. E, cara, e se não for, eu vou te apontar como você é o ruim. Não, porque, assim, às vezes as pessoas querem aquilo daquele formato, naquele jeito, pro resto da vida. Tá tudo bem, entende? Mas quem quer crescer... Tem que entender de tudo. Hoje, por exemplo, o líder ele tem que entender de tudo de maneira geral e de liderança. Não precisa entender a parte técnica. A parte técnica deixa para o técnico e nem discute. O cara é técnico, ele só precisa entregar bem. E aí, por exemplo, a gente fala da geração Z. Eles não precisam entregar do jeito e da forma que a gente quer. Eles precisam entregar bem feito. Se ele vai dormir 8 horas por dia e consegue executar em 2 e te entrega muito bem em 2, tá tudo bem. Se ele vai ficar no TikTok, ali nas redes sociais, 10 horas por dia e te entrega depois em 3, tá tudo bem, ele precisa te entregar. Então, assim, eu acho que isso faz parte de uma liderança com confiança também. Muito bom. Nossa, legal. Só deixa eu abrir aqui Você tinha mais perguntas? Não. Eu tinha mais. Tinha, né? Pra caramba, também, desculpa. Não, tá excelente. O que eu preciso agora é chamar os nossos patrocinadores, né? Que fazem esse podcast ser possível. Então, roda aí. Vamos realizar um exame no Sunset? O primeiro passo é visitar uma das nossas unidades equipadas para receber os pacientes com tecnologia de ponta, profissionais qualificados e muita agilidade. Logo depois, você é chamado para responder as perguntas dos nossos profissionais da saúde, enquanto preparamos tudo para garantir resultados precisos no seu exame. O Sunset é um dos poucos laboratórios da região que conta com seu próprio núcleo técnico operacional, garantindo mais controle sobre os resultados, além de prazos de entrega muito mais rápidos. E depois que nosso laboratório processa os resultados, você pode visualizá-los diretamente na internet,
Sim, os exames do Sunset ficam disponíveis no nosso site assim que saem do laboratório, visando facilitar o acesso e acompanhamento. Viu só? Aqui no Sunset, cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Sunset, nossa melhor análise é feita por você. A Liquida Piso Conceito em Suzano já inaugurou a maior e melhor loja de pisos e revestimentos do Alto Tietê, com a maior variedade de modelos, ripado, cerâmico ou porcelanato. Aqui você encontra a solução perfeita para todos os estilos e espaços. E todos os produtos em pronta entrega. Comprou, chegou. Tudo isso com a tradição, qualidade e preço baixo que só a Liquida Piso tem. Venha conhecer a nova Liquida Piso Conceito e faça a sua obra em grande estilo. Bom, pessoal, voltando agora, agradecendo os nossos patrocinadores masters, né? Os narradores principais do nosso podcast, que é a Sunset, o Grupo Liquida Piso, a RIC Mentoria para Alta Performance, Claves 42 e, é claro, né, o Judô Clube de Mogi das Cruzes. Um grande abraço para todos vocês. Bom, e agora voltando, né? Eleazar, qual seria o seu conselho para quem tem vontade de participar do Shark Tank? Uou! Meu conselho, me procure. Temos uma consultoria. Foi o pitch mais curto que eu já Foi o pitch mais curto que eu já ouvi. Eu falei só de mim, agora a gente vende o produto. Eu vou usar. Não, mas independente disso, eu acho que se prepare bem, porque assim, a parte técnica precisa saber, mas fale sobre você em todas as etapas. Mas seja você não querendo se vender, seja você aquele cara legal, aquela mulher legal, sabe? Todo mundo tem uma pessoa legal que às vezes as outras pessoas não conhecem. Deixa isso aflorar, eu acho que isso traz uma repercussão positiva. É isso, a gente tem que ser a gente, cara. A gente fica se enquadrando o tempo inteiro. Tem que abrir o teto solar, ficar de pé, cantar ali nas ruas, passar no karaokê, dançar, etc. Você tem que ficar feliz sempre. Eu acho que isso dá uma atratividade diferente para as pessoas, né? É verdade. E agora, desculpa, eu me perdi no que eu ia falar. Bom, você se expôs, você estava falando que é uma exposição muito grande lá no programa, né? E como faz para lidar com as críticas e os julgamentos, assim, de uma maneira mais... No começo dói pra caramba. Você quer responder tudo, por exemplo, nas redes sociais, aparecem alguns haters. Eu não tenho tantos, eu acho que apareceu umas 3 vezes alguém falando alguma coisinha. Você quer responder... Cara, deixa passar. A galera que critica, ela tá preocupada de outras coisas. Ela não tá preocupada em te fazer crescer, em te deixar bem. E eu acho que a gente tem que procurar sempre estar bem. Seja por conhecimento. Poxa, eu vou, sei lá, fui numa entrevista, me perguntaram algo. Você me fez uma pergunta hoje que eu não sabia, a quantidade de empresas fechadas do Shark Tank. Aí, se eu for estudar, a próxima vez que você me perguntar, eu vou estar mais tranquilo. Então, a gente tem que procurar conhecimento para estar mais tranquilo. Eu acho que, em relação a tudo, você tem que estar bem. Então, quando te criticam, é a mesma coisa. Eu vou assumir algo que é ruim? Eu acredito que não. Então, deixa o cara falar. O bom dos haters, sabe o que é? Que levanta seu engajamento. Total. E se você tem uma comunidade com você cria pessoas que te defendem, você não precisa falar nada. A própria galera vai lá e te defende. Aconteceu, por exemplo, eu ia com uma proposta de 10% para vender no Shark Tank. E eu vendi 50% pelo mesmo valor. Aí um cara falou, nossa, que burro. Como é que ele vendeu 40% a mais pelo mesmo valor? Cara, minha vida mudou graças a esse 40%. Esse cara que é o... Ele preferia sair com o negócio não fechado, entende? Só que não fui eu que respondi pra ele. Outro cara falou falou assim, cara, você já viu como ele tá sendo convidado pra podcast, como ele tá aparecendo na imprensa, como a vida dele tá fluindo? Então, assim, a própria comunidade te defende. Então, deixa os caras pra lá. Exatamente. Não, mas pelo visto, assim, você conseguiu agradar bem o público. Porque até eu já levei mais hate que você. Você fala que você levou 3 comentários. É que eu também não falo muita coisa polêmica. Eu levo uns 3 por dia. Por isso que ele trouxe a cartilha. Ele trouxe a cartilha. Assessoria de imprensa chama isso. Você vai ter que montar uma cartilha pra você também agora. Não, mas se eu colocar uma cartilha dessa no nosso podcast, acabou o podcast. Aí a gente não Vocês viram que ela me criticou aqui, a minha hater aí? Jamais. Eu super entendo. Mas fluiu, não, a conversa porque foi você também 10. falou assim, não, a gente tem que se cercar de boas pessoas e tal. E eu realmente acho que você não deve se cercar da gente. Só abrir uma sessão hoje. Só hoje, não. Eu me comportei. Isso que é humildade, né, gente? Tá aqui com a E eu me gente. comportei pra caramba. Mas tem 2 minutos ainda. Mesmo com essas regras todas, eu espero que vocês me chamem de novo. Não, Com certeza. Ó, esse daqui é um presente de nós 3 do Storywatch. Poxa, para que legal. você dar uma olhada. Esse daqui é o da Mente Criativa, um dos nossos parceiros aqui de Mogi. Um grande beijão pro legal. Gustavo, que é o
Obrigado. Sempre é bom ser bem recebido. E presentes sempre são bem-vindos, né? Nossa. É Olha que linda. Olha. Tá. Vou ter que estrear hoje, né? Tá certo o nome, né? Star Não, Wars. vira. Nossa, e personalizada. Olha que legal. Obrigado mesmo. Isso daqui eu já vou inaugurar hoje. Eu gosto de tomar bastante chá, não tanto café. Isso daqui eu acho Que legal. Vai ter ter que que postar postar no Instagram, marcar que aqui tem que gostar. Não sei se não tem haters, né? Tem- Faz parte da nossa cartilha também. Vão começar a aparecer os haters agora aqui. Que isso, jamais. Não, Os meus haters não vão pra você. não. Fica tranquilo. Muito polêmica, a Emily, muito polêmica. Aham. Ela falou pouco hoje. Ok. É porque o nosso entrevistado foi muito bem, né? Já saiu comentando. Mas foi muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado, né? Apesar de todas as diretrizes, eu falei pros dois se comportarem. Eu acho Espero mesmo. que vocês tenham se sentido à vontade também, Não, apesar das nossa, diretrizes. demais. Fiquei pra caramba, um lado que eu É. não parece, mas eu gosto de falar. Posso falar uma coisa pra ele antes de você finalizar? Pode, eu só queria causar essa reflexão, né? Como consegue ser divertido sem falar tanta besteira, né, gente? A gente Fica consegue, reflexão você pra viu? Vocês. Parabéns, Vocês são viu? muito agradáveis. Muito é obrigado. verdade. Parabéns. Ela ficou brava hoje. Nossa, Nem fiquei brava. Ó, olha, peraí. ele, Tem foi um tem um milagre. minuto. Ó, Vai, quer não, tentar? mas hoje eu vim com uma ferramenta nova que eu falei, vou ficar curioso em toda a história e fiquei de verdade mesmo, porque, muito legal. Até pedi pra ele falar em espanhol. Praticou a escutativa hoje. É, exatamente. Olha só que Porque minha meta, gente, é irritar a Emily. E hoje eu não Todos vim com os essa episódios. meta. Então, Falhamos. mas por respeito ao Sim. Eleazar. Né? Eu adorei, porque a gente tá falando da vida do entrevistado e ele começa a falar da minha vida pra me irritar. Eu fico, mas eu não sou entrevistado, sou convidado. Mas faz uma mensagem aí pra galera aí que... Pra galera, mais uma? faz uma Vamos lá. mensagem do Eleazar. Tá. Aí eu tenho que falar direto pra câmera, acho Isso. que é importante. Mas assim, não tenha medo. A vida, ela te coarta o dia inteiro. Então, você tá sempre sendo criticado, você tem medo das críticas, você tem medo de se expor pelo julgamento. E eu acho que isso só faz você demorar mais em alcançar a maturidade e ser quem você realmente quer ser. Todo mundo se sabe no que é bom e sabe o que gostaria de ser. O que eu falo para o pessoal é isso. Seja você, seja feliz. Se alguém não gosta, problema de quem não goste. Mas se você fizer isso, tentando ser melhor, ajudar as pessoas e ir crescendo em conhecimento, pode ter certeza que isso só vai abrir suas portas. Então esse é o meu recado pra galera em geral e agradecer a Caramba. vocês. Bom, parabéns. Fechamos com chave de ouro, né? Lindo, lindo. É isso aí. Bom, infelizmente a gente chega no nosso finalzinho do podcast agora. Fica aqui o nosso agradecimento, respeito e admiração por você. Obrigada por ter confiado em vir aqui hoje. Obrigado a vocês, foi um convite de verdade, foi muito agradável. De unir a sua imagem com a nossa, né? Enfim. Então, muito obrigada. E pra vocês, agora vamos lá pra geral, se despedir do pessoal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente. Então deixem aí a curtida de vocês, o comentário, se inscrevam no nosso canal e deixem, é claro, também sugestões para próximos episódios. Porque a gente se encontra na semana que vem. Grande beijo!